Olá a todos vocês novamente, nós estamos aqui no canal Unidos de Jesus. Eu sou o Valério Júnior, estou aqui com o nosso irmão Stênio Marques. Hoje nós vamos fazer uma versão diferente do podcast que vocês estão acostumados a ver aí no canal. Hoje nós vamos fazer com vídeo, aqui nesse cenário bonito. Nós estamos na casa do irmão Stênio. E o irmão Stênio tem um tema proposto para a gente discutir hoje aí no nosso podcast Unidos a Jesus. Irmão Stênio? Eu diria que não seria um tema, mas sim uma pergunta. Não sei se aconteceu com você que está aí me assistindo ou com você, Valério, e você chegar, você ser escalado para ministrar, e você olhar o público que está lá e não ser o público ideal para ouvir o sermão que você já preparou. Não é aquela mensagem que se aplica naquela situação. Ou talvez você é pego de surpresa. Você talvez está visitando um lugar e você é convocado ali a trazer a palavra. Não sei se aconteceu com você, creio que já, comigo já aconteceu. Mas e aí? Que mensagem eu vou fazer? Eu queria deixar com você aqui. Será que você tem aquela mensagem que se aplica a qualquer tipo de público? Seja aquela ministração que você pode tirar ali da sua Bíblia e ministrar para evangelismo, talvez para ensino, talvez ali para uma ação de graça. Será que você tem esse texto? Eu queria desafiar você aí a pensar num texto que se aplique pelo menos duas formas de ministração, dois tipos de ministração. E aí, Valério? Já aconteceu isso com você? Com certeza, né? Nós que somos da casa de oração, onde todos os irmãos têm a liberdade, né, de ministrar a palavra de Deus, às vezes nós nos encontramos nesse tipo de situação. Nós preparamos um texto de, vamos dizer assim, de evangelismo, e no momento só tem irmãos na igreja. Ou o contrário, né? Nós preparamos um texto para ensino da igreja e nós temos visitantes. Então o que fazer? Um ponto que a gente precisa entender é o seguinte: eu creio que isso vá também de pessoa para pessoa. Existem irmãos que já anda preparado. Sim, mas eu vou pelo outro lado. Existem irmãos que, uma vez nesse tipo de situação, não vai saber o que fazer. Ele preparou, por exemplo, o texto lá de Gênesis, onde conta sobre o dilúvio de Noé. É uma história em que você pode pegar diversos aspectos ali e trazer lições. Nós conseguimos evangelizar com o texto de Noé. Nós conseguimos doutrinar a igreja, ensinar, né, a igreja dentro do texto de Noé, dali no contexto do dilúvio. Só que existem situações em que, uma vez que eu me preparo para um tipo de culto, um tipo de pregação, tem gente que não consegue mudar, não consegue desviar fazer aquela migração de um tipo de público para o outro. A grande questão que nós temos que aprender, entender e tentar fazer é casar uma coisa com a outra. Eu tenho um texto que pode servir uma parábola de Jesus, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue. Eu consigo evangelizar com ela, mostrando ali a fé daquela mulher, assim como eu consigo ensinar a igreja a ter mais fé. Então, o olhar do ministrante, o olhar daquele que estuda a palavra de Deus tem que ser um olhar mais amplo. Eu não posso olhar um texto apenas, não, esse texto aqui é um texto de evangelismo. Às vezes as pessoas taxam os textos da Bíblia. Faz um pré-julgamento, esse texto aqui só pode ser aplicado no evangelismo. Ou, por exemplo, esse texto aqui só pode ser aplicado no contexto de Santa Ceia, no contexto de adoração. Então, existe toda uma nuance, a linha é muito tênue entre uma coisa e outra. E às vezes nós não conseguimos unir. Né? Nós já demos aqui dois exemplos de textos que você pode usar em praticamente todo tipo de ministração. E uma dica minha que eu dou como ministrante da palavra de Deus, como pregador: tenha sempre aquele texto que você tem uma familiaridade mais íntima. O irmão Valério citou aqui o texto da mulher do fluxo de sangue. Para mim, é um texto que eu tenho maior intimidade. Eu consigo tecer uma ministração, um esboçar uma ministração que
vá para dois finais diferentes. E hoje nós precisamos ser espertos com isso, porque o mundo ele nos exige a ser cada dia mais preparados. De fato, nós que já somos, vamos falar assim, né, Valério, nós já somos velhos de igreja, nós quando vamos visitar um lugar, a gente já vai preparado. E o conselho que eu te dou é esse: se você for visitar uma igreja, mesmo que você não conheça ninguém, vá preparado. Talvez você pode encontrar uma pessoa que precisa ser evangelizada ali. Talvez você vai encontrar uma igreja que precisa de um ensino em um determinado ponto. Então nós precisamos ter esses textos coringa, que são ali em Apocalipse 21, que esse é o aporte Bartlett, né? Que fala ali que é um texto que pode ser aplicado em várias situações. Não é o ideal aplicá-lo em todas as situações. Guardando as ressalvas, né? As ressalvas. O texto da mulher do fluxo de sangue também é um texto que você pode tirar e deixar ali guardadinho, aí, um sermão sobre ele. A viúva de Naim, a cego Bartimeu, esses são textos que você pode usar aí praticamente todo tipo de ministração. Só que aí você tem que ser esperto e saber traçar o seu esboço. Eu sempre uso, é algo particular meu, você pode fazer de outra maneira, você está sempre livre para fazer da maneira que você achar bem, entender. Eu, geralmente o que eu faço? Eu texto primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Na minha conclusão, quando eu quero fazer um texto que seja aplicável a mais de um estilo de administração, eu faço duas conclusões, dois finais. E ali eu vou ter aquela opção. E pode acontecer também, como já aconteceu para mim, de eu estar ministrando a palavra de Deus no momento de chegar um visitante, chegar uma pessoa que precisa de uma palavra de evangelismo, e eu já está pregando. Então, a gente precisa saber finalizar a palavra. Nós estamos ali proporcionando. Nós precisamos saber tirar essa linha de raciocínio ali e entender o que o público nos pede. Nós precisamos aprender a analisar quem está ouvindo. E estar preparado a entender isso. Acho que o ponto principal é esse aí, né? Uma vez que eu consigo identificar o auditório, consigo saber ali se eu estou falando para crentes ou para visitantes, para não crentes, eu consigo ter uma percepção melhor de como finalizar o texto. Mas a gente tem que executar mais esse nosso lado de percepção, saber desviar. Talvez a palavra correta não seja desviar, mas saber utilizar um texto, o mesmo texto em duas vertentes diferentes, tanto para ensino, e quando cabe ensinar, e quando cabe evangelizar. O mesmo texto exatamente, em vertentes diferentes. Talvez eu consiga até usar as duas vertentes ao mesmo tempo, quando eu souber manipular bem o texto, né? Manusear bem o texto. E para você que está aí nos assistindo e porventura você está começando o evangelho, tente pegar aquela mesma linha de raciocínio que a maioria dos professores ensinam aí para ser aplicado na redação do Enem. Que toda a administração ela precisa ter uma introdução, onde você vai ali explanar, falar os pontos principais que você vai pregar naquela administração. Da mesma forma que lá no Enem, que você tem na introdução ali, você tem que falar os pontos principais que você vai falar no texto. Da mesma forma é na pregação. Você vai criar uma introdução em que você vai falar brevemente sobre o que você vai pregar. Primeiro ponto, você vai pregar aquela linha assim. Segundo ponto, você vai pregar outra linha de raciocínio, outro pensamento. Terceiro ponto, se tiver mais uma linha de pensamento, você vai fazer mais uma linha de pensamento. Como também você pode ser uma jogada de estratégia sua aí, você pode fazer um comparativo entre um e outro, primeiro ponto e segundo ponto. E no final você vai concluir. E aí quando nós falamos em ministração, nós podemos concluir lá de inúmeras formas. Evangelismo, quando a gente faz o que nós chamamos de apelo. Quando nós fazemos uma conclusão de fato, quando nós estamos no ensino, nós vamos explicar o porquê está certo.
não é uma expressão certa, correta a gente falar, mas nós vamos reafirmar o que nós falamos no primeiro e segundo ponto. Ou quando for uma doutrina, no caso, se caber, nós vamos ali explicar o que a palavra de Deus ensina como final, ponto final. Ali nós vamos terminar. E isso sem esquecer do contexto. A história tem que ter começo, meio e fim. O contexto é importante. O contexto tem que ter começo, meio e fim. Quando nós pegamos, por exemplo, o texto lá, eis que estou à porta e bato. Ele ali está num contexto totalmente diferente do que é proposto, né, na maioria das vezes. Ali é num contexto de extrema exortação, a reprovação de Deus com aquela igreja, e estava dizendo ali para a igreja de Laodiceia que Deus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato, estou querendo entrar. Vocês acham que vocês são muita coisa sem mim. Esse que é o contexto. Então, o contexto é importante. Mesmo que no final eu consiga usar ali a figura de Deus batendo a porta da igreja querendo entrar, como Deus querendo entrar na porta, né, entrar no coração das pessoas. Eu consigo fazer essa ligação, esse paralelo, essa ligação no final, mas eu preciso antes explicar o contexto. Eu não posso deixar a pessoa enganada. Não, esse texto aqui está dizendo que Deus quer entrar no seu coração. Não, o texto está dizendo no contexto de reprovação da igreja, que expulsou Deus dela, expulsou Deus de dentro dela, e é uma igreja extremamente reprovada por Deus lá no Apocalipse. De fato. Né? Nós podemos sim. É um texto, quando você olha assim, eis que estou à porta e bato, se você deixar eu entrar, eu vou cear com você e você comigo. Que coisa linda. Mas olha o contexto não é uma coisa boa. Então, às vezes a gente se perde nisso aí também. E aí eu queria deixar uma dica que funciona muito bem pra mim. Talvez vai funcionar pra você que tá aí me assistindo, vai funcionar pro Valério. É uma coisa que eu aprendi com um irmão já bem experiente. Ele falou o seguinte: pergunte pro texto. Exatamente. Pergunte pro texto e procure argumentos com as respostas. E aí você vai ter o que falar. E muita gente chega perto de mim e fala assim: eu amo a palavra, leio o texto, mas eu não sei o que falar. Perguntas. Então pergunte, mude ao texto. A versão. Talvez você esteja você está tão acostumado com uma versão da Bíblia que você já decorou. Quando você lê outra versão, as palavras te perguntam: opa, peraí, mudou a ideia da coisa aqui. O que quer dizer isso aqui? E aprofundo mais os 4 evangelhos. Se você que não tem muita familiaridade, vai lá nos 4 evangelhos. Você vai ver que a história ela se repete em algumas situações nos 4 evangelhos. E tem coisas que está registrado no evangelho que não está registrado no outro. Então pode ser aí uma dica que você pode acrescentar na sua ministração, talvez para você não ficar preocupado com o relógio lá, porque você acabou o que você pensou ali, não tem mais nada para falar. Então tenha um bom esboço, vamos falar aqui, aquele papelzinho do pregador, que eu fui batizado em 2010, né? 2009, finalzinho de 2009, início de 2010. Já temos aí um bom tempinho de ministério. Em 2010 nós já estávamos ministrando. Eu estou falando com ele aqui porque nós somos da mesma época. Nós começamos na mesma fase. Então, é o seguinte: nós estamos aí com mais de 10 anos de ministração. Até hoje a minha Bíblia tem um papelzinho lá dentro. Eu não dispenso aquele papelzinho porque ele me ajuda. Me ajuda a tecer uma linha de raciocínio. Você pode também fazer isso. O esboço não é que você vai ler o esboço o tempo todo. Mas você tem ali o norte. Você vai traçar a sequência da coisa, para você não se perder na linha de raciocínio. Bom, acho que é isso. Algumas dicas a gente tem a compartilhar com você que está aí nos assistindo. Se você queira melhorar o teu ministério aí, edificar a tua igreja, ajudar o teu líder, ajudar o teu pastor com o exercício da palavra de Deus. Se você tem desejo no teu coração de conhecer a palavra, nós estamos aqui no canal Unidos a Jesus, trazendo conteúdo que vai te edificar, trazendo aí questões que vão enriquecer o teu ministério através da palavra de Deus. Deus te abençoe, que você possa aí, se gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com a gente aí a sua dúvida, a sua sugestão de vídeo, que nós estaremos lendo seu comentário e tentando
te explicar a melhor forma de você transmitir a palavra de Deus. Nós agradecemos mais uma vez a você que nos assiste. Continue, né? Nos acompanhando aí nossa produção de conteúdo. Compartilhe com seus amigos aí, joga nos grupos, nas suas redes sociais. Nós temos também o Instagram, né, do canal. @Unidos a Jesus. Segue a gente lá. Tem Temos conteúdo mais rápido lá, mais da hora lá. No momento a gente está talvez até gravando aqui. Algo que vai demorar um pouquinho sair no canal. Talvez você tenha lá a oportunidade de acompanhar algo extra. prévia. Nós agradecemos a você mais uma vez. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Deus abençoe você.